Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, juntamente com o professor Isaías. Sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria de Educação para mais uma aula. Hoje nossa aula 86, vamos fechar aquela duplinha. Fizemos aquela aula Germanos 1 e hoje nós vamos estudar sobre os povos germânicos 2. Povos germânicos, tomando todos os devidos cuidados que já fizemos naquela aula para explicar quem eram esses tais chamados germanos ou os bárbaros aos olhos dos romanos. Foi muito bacana. Se você não assistiu essa aula, volta lá, galera, ficou muito bacana. Eu vou passar dois recados bem importantes para vocês. Primeiramente, lembra daquele link da presença? Pois bem, não há mais, né? Agora, o link da atividade obrigatória é quem dá a presença para vocês. E vocês, alunos que assistem nossas aulas pela televisão, pegam material impresso no colégio, eu não tenho outra palavra que não seja parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, venha conhecer o Aula Paraná, esse universo digital. Puxa vida, uma oportunidade pedagógica diferente do modelo que nós até então trabalhávamos e vai como uma experiência aí na sua bagagem de escola, enfim, de estudos de alunos, ok? Vamos lá, sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrando a manga da camisa, aperte o cinto, partiu para mais uma aula, embarque nessa, vamos juntos. Eu vou apresentar para vocês os objetivos de nossas aulas, da nossa aula, desculpe. Identificar as principais características das invasões germânicas, reconhecer como se deu o contato entre romanos e germanos, opa, esse vai dar pano para manga. Apontar o fim do Império Romano do Ocidente com a invasão de Odoacro e os Érulos em 476 depois de Cristo. Até é importante comentar isso. Quando não há nenhum DC, já se subentende que é depois de Cristo. Vamos lá, por exemplo, nós estamos no ano 2020. Vocês já se perguntaram por que 2020? Porque estamos a 2020, de acordo com o calendário gregoriano, após o nascimento de Cristo. Agora, nenhum jornal, nem o papai, nem a mamãe, nem vocês, né, nem o professor fica toda hora repetindo, ou na televisão, né, até porque ia ficar uma coisa repetitiva. Olha, que ano que é? Nós estamos em 2020, depois de Cristo. Ninguém fala isso, não é mesmo? Já se entende, subentende, né, que nós estamos no ano 2020, depois de Cristo, não precisa ficar colocando que é depois de Cristo. Quando não há, então, datação DC, subentende que é o DC, é 476 anos depois de Cristo. Essa data é correta, ela é milimétrica, ela é pontual? Não é não. Muitos especialistas já encontraram ao longo do tempo algumas falhas que talvez, inclusive, poderia se encontrar um erro de datação entre 2 e 3 anos, para mais ou para menos, brincando com a analogia dos ibopes. Mas, na verdade, se entendeu numa convenção mundial, que é, pelo menos no mundo ocidental, europeu, aqui na América também, que é o principal, os principais continentes, os países que utilizam esse calendário gregoriano de origem da Igreja Católica. Foi o Papa Gregório, né, no século XVI, que mandou instituir esse sistema. Me mandou que os sábios da época montassem esse nosso, e que batessem com o martelo, que continuassem mantendo esse sistema. Hoje, ou seja, pense que ao longo dos anos, muitas discussões foram feitas ao longo do calendário cristão que nós utilizamos então. Mas vai para o Oriente, vai para a China, vai para o Japão. É outro tipo de forma de medições de tempo, também tem lá no início da nossa aula Paraná. Vamos lá? Começando nossa aula então. Na aula passada vocês viram os germanos 1, localização, quem eram, sociedade, razão de ser dos germanos. Pensa num povo que gostava de uma guerra, né? E aí? E aí que nessa aula de hoje vocês vão estudar comigo cultura, contato, adaptação, exclusão, migrações do Império e as invasões do Império Romano. A gente começa a nossa aula fazendo uma discussão aí. Agora vocês são os nossos historiadores ativos da aula. Me ajude nessa, galerinha do sexto ano. Vocês saberiam dizer para mim do que se refere essa imagem? Observe os detalhes. Já viram algum tipo de barco com esse tipo de estilo? Professor, parece uma coisa meio viking. Mas os vikings são bem posteriores, viu, galerinha? Será que teria alguma relação com os germanos? Será que são descendentes? Opa, professor. Tá, parecendo que é Roma, né, professor? Pelo tipo de construções ali dos templos, tudo bem. Mas o que é aquele cara com um martelo lá arrebentando aquele negócio lá em cima, lá do telhado? É uma invasão, professor? Parece um pessoal aqui bebendo aqui em cima,
Foi arrancado uma espécie de uma estátua, né? Parece aqueles senhores ali levando ela. Correto? São roubos, professor? É um saque, é uma invasão? É o saque de Roma, galerinha. É uma pintura representando a invasão e saque dos vândalos. Vândalos também são um dos povos germanos. Como vocês viram, ostrogodos, visigodos, hunos, érulos, né, ângulos e saxões, todos esses povos que estavam no norte da Europa, os vândalos, não por acaso, viraram uma espécie de representação, de vandalismo. A palavra vandalismo era porque eles eram muito violentos, viraram um sinônimo, né, de violência. Nos dias atuais, quando se quebra alguma coisa, fala, você cometeu um vandalismo aí, você quebrou. Da origem é por causa dos povos vândalos. Por onde passavam, quebravam, saqueavam, destruíam, ateavam fogo, além de algumas crueldades. Era um povo realmente, então, considerado muito brutal, muito cruel. Por isso a origem da palavra vandalismo. Pela brutalidade e violência dos guerreiros, vândalo passou a ser sinônimo de destruição, como o senhor Roberto explicou aqui. Século III, a crise romana fragilizou fronteiras, favorecendo o início de várias invasões germânicas no Império do Ocidente. A obra do pintor Heinrich Lehmann, de 1860, né? Bem praticamente atual. Contato, adaptação e exclusão. Vamos então para o nosso primeiro tema. Então, podemos entender da seguinte maneira. Ela era uma forma lenta e gradual. Faltou segura. Não, estou brincando. Lenta e gradual no sentido que ela acontece em determinados momentos da história, com características diferentes, alguns momentos inclusive amistosas. Vimos na aula passada que os germanos chegaram inclusive a formar as fileiras dos exércitos romanos, do exército romano, soldados germanos e até líderes. Vocês viram? Líderes germanos que se apossaram de cargos dentro do exército. Então nós temos um contato amistoso em determinados momentos, um contato de guerra, por exemplo, Roma invadindo a região da Gália, batalhas, guerras contra os germanos, por exemplo, de Marco Aurélio, né, aproximadamente 180 a 160, 160 a 180 depois de Cristo. Então nós temos momentos de exclusão. Lembrando também a questão da cidadania, para os romanos, eles criavam níveis de cidadania, as principais estavam para a elite dentro da capital de Roma, e para os germanos, dar a liberdade deles entrarem dentro do exército, praticar o exercício da atividade militar nas fronteiras, era uma forma de cidadania para os romanos, ou melhor, para os germanos. Então, você vê níveis, mas isso não significa que eles tinham participação política, não significa que eles podiam participar das decisões da cidade, de Roma, né? Não significa que eles tinham oportunidade, inclusive, de entrar ali num cargo importante, como dentro do Senado, por exemplo. É cerceado, é limitado às oportunidades de cidadania, de acordo ao olhar dos romanos. Esses germanos eram chamados pelos romanos de federados, e em troca do serviço militar eles recebiam terras. Então, claro, é uma forma até de sociedade baseada em ajuda mútua, né? em interesses, em benefícios para os germanos, principalmente os que estão na fronteira do Império Romano. Outras formas de contato se dava por meio do casamento, sim, claro que aconteciam, pelo comércio, onde os germanos forneciam trigo, madeira, peles para os romanos e compravam deles ferramentas e armas. Aqui eu trago para vocês uma espécie de uma representação, uma representação de uma aldeia germânica baseada na coluna Trajano, ela é de 1850, mas dá uma ideia, uma representação de uma sociedade germânica, de uma tribo germânica na região do norte da Europa. São agricultores também, não todos viviam somente das guerras, da guerra, nem todos são guerreiros, muitos povos germânicos eram também agricultores. Isso é muito importante. Durante séculos ocorriam inúmeras trocas culturais entre germanos e romanos. Isso é muito importante. Se fala assim que os germanos desapareceram no mapa e todos foram romanizados. Não, pelo contrário. O que nós temos é uma sociedade criada a partir da cultura germânica com a cultura romana. E aqui eu trago para vocês um exemplo. Como que um pinheiro de Natal veio parar na minha casa quando vai chegar lá pelo 5 de dezembro e eu estou faceiro para montar o pinheiro de Natal junto com meu filho. Pinheiro de Natal, pinheiro, uma árvore fria, de uma localidade fria. Como que foi parar junto com a manjedoura de Jesus Cristo? Como que foi aparecer junto com o nascimento de Cristo? Cultura pagã, norte, germânica. Claro,
Ele era um deus dos povos germânicos, da cultura, da mitologia nórdica, inclusive. Não tem como, na região de Belém, onde Jesus nasceu, não existem árvores frias, árvores, né, como o pinheiro. Essas árvores são típicas de regiões e lugares frios, região nórdica. Então, como que foi parar lá? É uma espécie de uma aculturação. Assim como os romanos também foram germanizados, os germanos também foram romanizados, ou melhor, cristianizados. Tá aí um exemplo para vocês aí, galerinha. Em vez disso, os germanos influenciaram a cultura material e a linguagem, como eu estou dando um exemplo, que eu brinquei com vocês aqui também. Espadas, elmas, capacetes, coroas, braceletes eram muito admirados pelo mundo romano. Aqui está um exemplo de uma aculturação, uma mistura entre a cultura germânica e a romana. A águia, ela é um símbolo do Império Romano. A galerinha que gosta de filmes e tal, sempre é trabalhar com aquela ideia da águia, símbolo do exército romano. A águia é símbolo do exército romano, não só do Império. No entanto, essa técnica de construção do broche é uma técnica germânica, né, criado por tipo uma espécie de vitral, né, de vidros pequenos. Então aqui está um exemplo de uma adaptação e troca de cultura entre romanos e germânicos. Agora com vocês, como se deu o contato entre romanos e germanos? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, vamos corrigir juntos? Desde os primeiros tempos do Império Romano, contatos germanos e romanos foram frequentes, né? Algumas vezes pacíficas, algumas situações de guerras, inclusive momentos comerciais, como o professor Roberto comentou, que alguns eram agricultores e produziam e faziam trocas comerciais, né, com produtos vindo da região da Germânia. Afinal, migrações do Império Romano. Vamos para o nosso terceiro tema. No final do século IV, porém, os hunos, um povo nômade, invadiu um outro povo aos olhos dos bárbaros, aos olhos dos romanos bárbaros, invadem a região da Germânia, obrigando os germanos a migrarem, a saírem da sua região em busca de proteção. E para quem sobrou? Sobrou para Roma. Vários povos germânicos invadiram ou passaram para o lado romano, criando situações de saques, invasões, ou mesmo tendo que mudar a sua dinâmica de habitação, de lugar onde eles moravam, por causa desse povo huno. Quase que o povo huno, esse inclusive, chegou por pouco a invadir o Império Romano, e invadiram, né, algumas regiões, mas a cidade de Roma, quase por muito pouco, se não fosse uma diplomacia criada pelo Papa na época, e eles discutiram uma situação, olha, tal porção de terra para vocês, se vocês, né, não invadirem a cidade de Roma, não matarem os habitantes, eles fizeram uma negociação e foi aceita. Em 378, o imperador romano Valente foi derrotado pelos visigodos. Os visigodos, um dos povos germanos, passaram a viver de modo independente dentro do Império Romano. Olha, então, realmente é um Império Romano já mostrando sinais da sua fragilidade. Aqui está um avanço dos hunos da Ásia. Esses povos hunos saíram daqui dessa região e eles invadem o norte da Europa, que está aqui a região da Germânia. A galera até do estúdio vai dar aqui para mim um foco junto comigo, para eu poder mostrar aqui, que eu não tenho uma parte, como é que é? De laser, né? Então eu vou com o dedo aqui para apontar para vocês, galerinha. Então aqui a região da Germânia, esses povos germânicos moravam aqui, né? Aqui o Império Romano. Esses povos hunos vêm para essa região do norte e expulsam, né, e obrigam eles a saírem dali buscando outras regiões. Vão para a Gália, né, vão para a região aqui também da Itália, obrigando eles a terem que encontrar outros locais. Isso tudo no século IV. Está quase para cair o Império Romano. Próxima aula, não perca, fim do Império Romano do Ocidente, porque vocês viram, o Império Romano do Oriente vai viver mais 1000 anos ainda. Em 405, vários grupos liderados pelos vândalos, suevos e alanos cruzaram o rio Reno, seria uma espécie de fronteira, né, entre a região da Germânia e o Império Romano, invadiram Roma, saquearam Roma, levaram ouro, pedras preciosas, tapetes. Depois, em 479, novamente os vândalos invadiram Cartago, né, província romana, prejudicando com isso a cidade de Roma. Em 445, os germanos atacaram novamente, saquearam Roma. Então, assim, uma onda de saques e saques, de insegurança, criando instabilidade nas cidades romanas. E vocês viram nas aulas passadas qual que foi uma forma de você encontrar segurança? Saírem das cidades. Ainda nós brincamos até com o termo. Foi uma espécie de um fenômeno, algo que não acontece normalmente. As pessoas saindo da cidade buscando refúgio, proteção e moradia no campo, por causa dessas ondas de invasões, de saques dos germânicos. Aqui está um exemplo, o rei vândalo Genserico lidera o saque de Roma. Professor, mas cadê o superpoderoso império? Crise, meus amigos. Acabou. Diz que a terceira tentativa, o Genserico, chegaram a ficar 3 dias no portão de Roma, esperando o poderoso Império Romano, esperando o poderoso exército romano. Não chegava ninguém e os vândalos, vamos lá, vamos invadir esse negócio e acabar com essa brincadeira. Exatamente. O nome, Roma, ainda precedia o medo da galera. Pense, em 476 os germanos conquistaram Roma. Aqui, então, aqui realmente é a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, liderado inclusive por Odoacro, né, que liderou os germanos para derrubar o Império Romano. Curiosamente, o último imperador romano do Ocidente, curiosamente por quê, professor? Porque o nome dele é Rômulo Augusto. Rômulo, claro, ligado à mitologia de Rômulo e Remo. Mas Augusto, vocês viram, é o nome do primeiro imperador, né? Otávio Augusto. Augusto, vocês viram, até inclusive, que era uma espécie de um título dado para o Otávio, que era o sobrinho do Júlio César. Aí, por isso, provavelmente o nome dele nem era esse, né? Foi batizado, provavelmente, depois
dentro do cargo. Ele é o rei dos Érulos, o Odoacro. O Odoacro é o rei dos Érulos que vai fazer essa invasão e a queda do Império Romano do Ocidente em 476. No entanto, o professor Roberto falou, o Império Romano do Oriente vai durar mais 1000 anos. É o Império Bizantino. Eles se diziam também romanos do Oriente. Vocês vão ver nas próximas aulas, uma aula sobre a sociedade, enfim, a cultura do Império Romano do Oriente, os bizantinos, vai ser bem bacana. Aqui as invasões bárbaras, entre 100 e 500 depois de Cristo. Né? Olha lá os vândalos, aqui em uma espécie de um azul, né? E em roxo, quem são os roxos? Os ostrogodos, os godos em vermelho, olha lá, os ânglos. Não por acaso, vamos dar a origem, inclusive, à palavra anglo, né? Inglaterra, em inglês, vem da palavra anglo, está aí mais um exemplo dessa aculturação germânica, né? Os hunos em verde, que obrigaram esses povos a ter que se movimentar, foi um dos motivos. Os hunos não eram germânicos, fica claro para vocês que eles vieram da região da Ásia. Com a queda do Império Romano do Ocidente, vários povos, vários reinos, micro-reinos germânicos surgiram, né, dos burgúndios, os visigodos, ou os vândalos, que o professor Roberto explicou, que eles cortaram o Império Romano, foram para lá em Cartago, lá no norte da África. Eles criaram um reino, o reino dos vândalos. Né? Olha lá os britânios, saxões e os anglos. A união dos britanos, anglos e saxões criou depois, futuramente, o que nós entendemos como povo britânico, os povos ingleses. Vamos fazer junto? Chegou o momento. Embarque nessa comigo aí. Nome do guerreiro germânico que liderou os Érulos em 476, pondo fim ao Império Romano do Ocidente. O nome dele era Odoacro, o nome dele era Teodósio, o nome dele era Armínio, ou o nome dele era Justiniano. Letra A, B, C ou D, galerinha? Muito bem! Letra A, Odoacro. Muito bem. Esse foi o líder dos Érulos, era um dos povos germânicos, ok? Fechamos. Contato, migrações, invasões do Império Romano. Então, caiu, né? Roma do Ocidente caiu, mas a do Oriente vive. Não perca, na próxima aula, Império Bizantino. Tá aqui a galera. Vocês vão estudar junto comigo política, religião bizantina e a questão da cristianização. Como que fica a religião cristã, tanto o lado ocidental com os povos germânicos que vão se cristianizar e o lado oriental, o mundo bizantino. Que religião cristã era essa? Será que eram iguais? Tinham diferenças? Não percam a próxima aula. Só agradecimento a todos vocês que estiveram junto comigo. A gente sempre termina essa aula, né, galerinha? Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!